Gente, estou de volta e antes de entrarmos na parte da desconsideração da personalidade jurídica, eu resolvi aqui fazer meia dúzia de exercícios com vocês para vocês verem, né, como tudo isso que eu falei aqui é cobrado na prova. Então vamos fazer 3 questõezinhas da FCC, 3 questõezinhas da Banca CESP rapidamente para você ver como que o assunto aqui é cobrado. Primeiramente, questão da FCC aqui de número 33 da nossa lista. Angélico, desejando criar uma entidade sem finalidades econômicas e com o objetivo religioso imutável, mediante dotação de bens livres e declarando a maneira de administrá-la, poderá fazer o quê? Se ele falou dotação de bens livres, ele falou a expressão mágica de quem quer criar uma fundação, tá? E aí, como que ele pode criar a fundação? Você já sabe que é ou por escritura pública ou por testamento. Beleza? Qual é o gabarito aqui então, Dicler? Letra A é o nosso gabarito. Exatamente nos moldes aqui do artigo 62. Olha lá. Por escritura pública ou testamento. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos fazer mais uma agora, 34. A igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima, então falou em igreja, organização religiosa. E o Partido Nacional, partido político. São entidades, pessoas jurídicas de direito, o quê? Tanto a igreja quanto o partido são pessoas jurídicas de direito privado que não podem ter finalidade lucrativa. Então, as duas, direito privado, gabarito, letra B de bola. Quer mais uma? Então vamos na 36 agora. Ricardo, filantropo, pretende criar uma fundação dedicada ao fomento da cultura. Para instituí-la, deverá promover dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina. A criação dessa fundação pode ser como? De novo, tá? De novo, por escritura pública ou por testamento. E quando eu falo testamento, pode ser inclusive o particular. Todos os testamentos podem ser utilizados, tá? Seja o testamento particular, seja o testamento público e seja o testamento secreto, também chamado aí de testamento cerrado, é a mesma coisa. Então, gabarito aqui, letra D de dado. É assim que cai na FCC. Vamos fazer agora as questões 7, 8 e 9 aqui da Banca CESP. Questão 7. As associações são consideradas pessoas jurídicas de direito privado. E por esse motivo elas devem ser regularmente inscritas no registro de empresas? Não. Não é no registro de empresas. É no registro civil de pessoas jurídicas. Está errado isso aqui. Lembra? 8. A União é considerada pessoa jurídica de direito público interno. E as autarquias também, né? As autarquias não são consideradas pessoas jurídicas de direito privado. Também são de direito público interno. Está errada a 8. Vamos na 9 agora. As fundações privadas são de livre criação, organização e estruturação, cabendo a seus instituidores definirem seus fins, que podem consistir na exploração de entidade com fins lucrativos. Não, fim lucrativo não pode na fundação. Nós vimos lá o artigo 62, tem diversas finalidades, mas a lucrativa não pode. Está errado aqui a 9. Então, gente, é assim que cai. Tem uma lista toda aqui para você se divertir e a lista está devidamente comentada, tá? Eu vou voltar para a nossa página 19, que é a página que trata aqui da desconsideração da personalidade jurídica e dar prosseguimento à nossa aula. Belezinha? Vem comigo.
Olha só. O fato de uma pessoa jurídica registrar o seu ato constitutivo, isso acarreta a aquisição da personalidade. Já vimos que o registro tem natureza constitutiva para as PJs. Essa personalidade jurídica é muito importante, pois ela dá origem ao princípio da autonomia da pessoa jurídica, ou seja, a personalidade ela faz com que exista essa separação patrimonial que eu estou marcando aqui. Ó. O patrimônio da PJ passa a ser visualizado de forma diferente do patrimônio dos sócios e administradores. Dessa forma, é a pessoa jurídica e não seus integrantes quem participa dos negócios de seus interesses e titulariza os direitos e obrigações. Até aqui, tranquilo, tá? Dá uma lida com calma nesse artigo, porque o que eu quero falar para você, eu vou resumir. Olha só. Essa separação patrimonial aqui, ela pode ensejar algumas situações onde há um abuso dessa separação. Sabendo que os patrimônios não se misturam, o sócio de uma pessoa jurídica pode contrair diversas obrigações em nome da pessoa jurídica, sendo que, na verdade, a obrigação seria dele, pessoal. E aí, nessa situação, por exemplo, estaria havendo uma confusão patrimonial. Ou então, imagina uma associação que distribui o lucro entre os associados, que nós sabemos que não pode, né? E aí, quando um credor da associação vem cobrar a associação, ela não tem mais patrimônio nenhum. Em razão disso, eu posso ir lá no patrimônio dos associados? Posso. Por quê? Porque a associação se desviou de sua finalidade. Ou seja, havendo um abuso da personalidade, que pode se caracterizar de duas formas, ou pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, o juiz ele pode estender o efeito de uma obrigação da pessoa jurídica ao patrimônio particular dos sócios e administradores. E essa extensão dos efeitos de uma obrigação da PJ ao patrimônio particular é que é chamada de desconsideração da personalidade jurídica. Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó. Lê esse artigo junto comigo. Dessa forma, de acordo com o artigo 50, apesar de haver uma separação patrimonial entre os bens dos sócios administradores dos bens da pessoa jurídica, é possível que, em razão de atos fraudulentos e abusivos, o juiz, a requerimento da parte interessada ou do MP, quando couber intervir, decida estender aos bens dos sócios administradores a execução por dívidas da PJ. Quando este fenômeno acontece, a doutrina diz que houve uma desconsideração da personalidade jurídica. Beleza, gente? Aqui o artigo 50, ó, bonitinho para você, tá? Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir requerimento da parte ou do MP quando couber intervir no processo, que os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Vamos esquematizar isso para ficar bonitinho. Olha só. Você viu que o abuso da personalidade ele pode ocorrer de duas formas. Ele pode ocorrer ou pela confusão patrimonial, ou então pelo desvio de finalidade. Tranquilo até aqui? Beleza. Ocorrendo uma dessas duas situações, o juiz poderá decidir a requerimento da parte, ou então
a requerimento do Ministério Público, quando couber o Ministério Público intervir, ele vai decidir pela desconsideração. Entretanto, é importante você saber que o juiz não pode decidir pela desconsideração de ofício, tá? Então, de ofício, pode? Não. De ofício, não pode. Que desconsideração é essa? Vamos lá. Você viu que o patrimônio particular dos sócios e administradores, ele é visualizado de forma separada do patrimônio da pessoa jurídica. E aí, eu disse para você que uma obrigação da pessoa jurídica, se houver a decisão do juiz pela desconsideração, esta decisão vai atingir o patrimônio particular dos sócios e administradores. Por outro lado, existe também a possibilidade de uma obrigação dos sócios, ou melhor, uma obrigação particular dos sócios, vir a atingir de forma contrária o patrimônio da pessoa jurídica. Esta primeira aqui é a chamada desconsideração direta da personalidade jurídica. Tá? Quando uma obrigação particular do sócio atinge o patrimônio da pessoa jurídica, nós temos a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, pensa comigo aqui o seguinte, ó. Imagine que um marido, prestes a se separar, sabendo, né, que o casamento não está indo bem, começa a transferir o seu patrimônio para a pessoa jurídica. Ele pega todo o dinheiro da conta que ele tinha e transfere para a pessoa jurídica. E aí, no dia da separação, quando vai fazer a divisão dos bens do casal, ele não tem mais nada. Sendo provado que ele transferiu todo o seu patrimônio para a empresa, tirou do seu nome e ficou em nome da empresa, o juiz pode fazer com que essa obrigação dele, que é particular, percorra todo esse caminho aqui, ó, da situação inversa e atinja o patrimônio da pessoa jurídica. Isso é chamado de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos voltar aqui para a nossa aula. Ó. Esse fenômeno, também chamado de disregard of the legal entity, encontra fundamento no fato da pessoa jurídica não poder servir de manto protetor aos seus representantes ou integrantes da diretoria que praticarem atos fraudulentos ou abusivos contra as demais pessoas. Beleza? Então, como eu disse aqui, o juiz pode afastar temporariamente a personalidade da pessoa jurídica. E olha só, preste atenção. A desconsideração não extingue a pessoa jurídica, ela continua existindo. Apenas naquele ato praticado com abuso é que a separação patrimonial é desconsiderada. Tá? Apenas naquele ato. A pessoa jurídica não é extinta, não se torna irregular, nada disso. Tá bom? É o que eu coloquei aqui embaixo. Ressalta-se que a desconsideração não acarreta a extinção da pessoa e nem a exclusão do sócio. Apenas permite, em determinada relação, a execução dos bens dos sócios e representantes em nome da PJ. Tá?
Esquematizei isso aqui, ó, bonitinho. Já tinha esquematizado na página em branco, esquematizei de novo para você, ó. Então tá aqui. Vamos ver mais uma vez? Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do MP quando puder intervir que os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da PJ. Tranquilo? Como eu disse, ó, pela desconsideração da PJ, fica afastado provisoriamente a autonomia da personalidade. A pessoa jurídica continua existindo regularmente, mas para o ato praticado com abuso, a autonomia patrimonial entre os sócios deixa de existir. Olha só, não é apenas no Código Civil, no artigo 50, que está prevista a desconsideração. A desconsideração também existe em outros institutos, como no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28, está dizendo aqui que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica. Aqui nós temos um objeto de estudo do direito empresarial, tá? É uma situação relacionada ao consumidor, ou seja, tem que estar no âmbito de uma relação de consumo. Volta e meia, alguns parágrafos aqui do artigo 28 são cobrados em prova, sempre na literalidade. Em especial, ó, esse parágrafo 5º aqui. Volta e meia ele aparece em prova. Tá? Há quem diga também que existe a desconsideração no Código Tributário Nacional, nesse artigo 135 aqui, tá? E na Lei 9.605, que é a lei que trata do meio ambiente, ó, fala que pode ser desconsiderada a pessoa jurídica. Então, existem ainda em outros diplomas legais o Instituto da Desconsideração. Mas eu já ouvi falar que tem duas teorias, a maior, a teoria menor. Veja que a teoria maior, chamada também de teoria subjetiva, é aquela que é adotada pelo Código Civil. As outras leis, Código de Defesa do Consumidor, Lei 9.605, a legislação que a gente chama de especial com X foi brabo, né? Especial com S, pelo amor de Deus, vou demitir meu estagiário. A legislação especial, ela utiliza a chamada teoria menor. Teoria menor. Então, eu explico com calma aqui essas duas teorias para você, ó. Dá uma lidinha com calma, porque não cai tanto isso em provas da área de fiscal e de Tribunal de Contas. Pelo menos essas duas teorias não costumam ser cobradas. Mas tem um ponto interessante que pode ser cobrado em prova que você precisa saber. Olha só. Lá no direito empresarial, você estuda que as sociedades elas podem ser personificadas ou não. Existem algumas sociedades que não são personificadas, que elas não têm registro. É o exemplo da sociedade em comum e da sociedade em conta de participação. Tanto que eu coloquei aqui no nosso esqueminha, ó, que essas duas sociedades elas são despersonificadas. Então, elas são despersonificadas. E aí, se elas não têm personalidade, como é que o juiz vai desconsiderar algo que a pessoa já nem tem? Conclusão: o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, no que tange às sociedades, ele somente pode ser aplicado às sociedades personificadas. Tá? A desconsideração da personalidade jurídica, ela não pode ser aplicada às sociedades despersonificadas. Entre elas, a sociedade comum e a sociedade em conta de participação. É por isso que eu já vi que é em prova.
Pode ser aplicado o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica às sociedades em conta de participação. Tá certo isso? Não. Tá errado. Porque é um tipo de sociedade que não é personificada. Nesse caso, a desconsideração não pode ser aplicada. Tá bom? Na próxima página aqui, ó, eu falo sobre a desconsideração inversa, que eu já esquematizei aqui para você. Lembra da desconsideração inversa? Olha ela aqui, ó. Quando uma obrigação particular atinge o patrimônio da pessoa jurídica. E aí, na desconsideração inversa, ela não era positivada em nosso ordenamento jurídico, era fruto da doutrina e da jurisprudência, mas em 2015 ela passou a ser positivada. Antes de 2015, ela estava sendo citada em enunciado de jornada de direito civil, que está aqui, ó, o enunciado 283 da 4ª jornada de direito civil. Olha o que ele diz. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica, denominada inversa, para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica, para ocultar ou desviar bens pessoais com prejuízo a terceiros. Tá bom? E agora ela está positivada no novo Código de Processo Civil, no novo CPC, lá no parágrafo 2º, dizendo que aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, agora existe uma lei, um diploma legal abordando a desconsideração. Deixou de ser apenas fruto da jurisprudência e da doutrina. Tá? Alguns concursos, quando querem fazer uma prova um pouco mais complexa, eles cobram a literalidade dos enunciados que abordam a desconsideração. Então, para desencargo de consciência, isso não é muito comum, eu coloquei aqui todos os enunciados de jornada de direito civil que tratam da desconsideração, o 7, o 51, o 146, o 281, o 282, o 284, o 285 e o 406. Dever de casa seu. Dá uma lida nesses enunciados. Eu tenho certeza que ao resolver as questões que estão no nosso material, você vai se deparar com algum deles sendo cobrados na literalidade. Tá bom? O item 6, ele trata de grupos despersonalizados ou despersonificados. Nós temos aqui algumas entidades que não possuem personalidade, mas que são reconhecidas. Como assim? Olha lá. Ó. A família. A família tem personalidade jurídica? Não, é despersonalizada. O espólio. Conjunto de bens formado com a morte de alguém. A herança, seja ela jacente ou vacante, também é um grupo de bens, mas que não tem personalidade jurídica. A massa falida também não tem personalidade jurídica. Sociedade de fato, que não tem estatuto ou contrato social, também não tem personalidade jurídica. Sociedade irregular tem estatuto ou contrato social, mas ainda não foi registrado. Tá? E o condomínio, que eu destaco com mais calma, para alguns doutrinadores, o condomínio constitui uma PJ, tanto que pode ter inscrição, pode ter CNPJ. Para outros doutrinadores, não. Diclé, e se cair na prova perguntando se o condomínio é ou não pessoa jurídica? Eu responderia que sim, com base no enunciado 90, alterado pelo enunciado 246, da primeira e da terceira jornadas de direito civil. Então, o enunciado 90 diz que deve ser reconhecida personalidade jurídica ao condomínio edilício. Tanto que se você está andando na rua, passando por baixo de uma marquise e cai um pedaço da marquise na sua cabeça,
você pode ingressar com uma ação contra o condomínio, que vai ter responsabilidade civil objetiva no caso. Tá bom? O próximo item é o item 7, que trata da representação e responsabilidade da pessoa jurídica. O que nós temos aqui? Nós estudamos que a capacidade da pessoa jurídica decorre de sua personalidade. Maravilha. Tá? Em se tratando de pessoa jurídica de direito público interno, quem representa cada uma dessas pessoas jurídicas? A União é representada por quem? Pela AGU. Estado e Distrito Federal são representados por quem? Pelos seus procuradores. O município, pelo seu prefeito ou procurador. Autarquias e fundações de direito público, por quem a lei designar. E as outras pessoas, ou melhor, outras entidades que não têm personalidade jurídica, mas que têm legitimidade. No caso da massa falida, da herança e do espólio. A massa falida é representada pelo administrador judicial, a herança adjacente ou vacante pelo curador e o espólio pelo seu inventariante. Eu já vi prova de direito civil cobrar esse artigo, mesmo sendo o artigo do CPC, do Código de Processo Civil. Tá? A pessoa jurídica vai ser representada por quem os respectivos atos constitutivos designarem, não havendo essa designação por seus diretores. Sociedade e associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração dos bens, e a PJ estrangeira pelo seu gerente e representante administrador de sua filial. Tá bom? Até aqui, nenhuma novidade para a gente, né? É um ponto bem tranquilo, não é muito cobrado em prova, então vamos dar prosseguimento. Voltando para o Código Civil, nós temos alguns artigos que volta e meia caem em prova, muitas vezes na literalidade. Um deles é o 47, dizendo que obrigam a pessoa jurídica os atos dos seus administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Então, um administrador assumindo uma obrigação dentro do âmbito dos seus poderes do ato constitutivo, isso vai gerar uma obrigação para a pessoa jurídica. Show de bola. Agora, se tais administradores praticarem um desvio ou agirem com excesso de poder, eles deverão responder pessoalmente com o seu patrimônio pelos atos lesivos, tá? Fica essa observação para você. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, o que é isso, Dicler? Administração coletiva é quando existe uma gerência colegiada, um órgão colegiado. As decisões não são tomadas por uma única pessoa, mas sim por um grupo de pessoas. O que acontece aqui? As decisões devem ser tomadas pela maioria de votos dos presentes. Ou seja, por metade dos votos presentes mais um, o que a gente chama aí de maioria relativa. Tá? E se essas decisões violarem o Estatuto? Existe o direito de anular tais decisões que violarem o Estatuto. O prazo para isso é de 3 anos e esse prazo também é de natureza decadencial, da mesma forma que ocorre no artigo 45. Dando prosseguimento, vem o artigo 49, falando que, se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, vai nomear um administrador provisório. Então, se a pessoa incumbida de representar a PJ não cumprir com a sua obrigação, o que vai acontecer aqui? O juiz poderá nomear um administrador provisório. Beleza, gente? Tranquilo? Eu explico isso com calma. Bem tranquilo aqui, para você dar uma lida, tá? E aí já vem
um outro ponto a partir desse artigo que diz respeito à responsabilização da pessoa jurídica. Dicla, eu já estudei algo sobre isso lá no direito administrativo. Sim, lá você aprendeu a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil objetiva, subjetiva, show de bola. Agora, aqui no nosso Código Civil, eu digo até que é mais ou menos perdido isso no Código Civil, tem o artigo 43. Artigo esse que é muito parecido com o 37, parágrafo 6º da Constituição, atribuindo às pessoas jurídicas de direito público e às de direito privado prestadoras de serviço público uma responsabilidade civil objetiva pelos atos que seus agentes causem a terceiros. E, em se tratando do direito regressivo contra esses agentes, aí somente se houver culpa ou dolo. Tudo que você já estudou lá no direito administrativo. Beleza? Então, olha só. Quando a gente fala aqui que um agente público pratica um dano contra alguém, a pessoa jurídica de direito público interno, a PJ, ela tem que indenizar esse alguém. E isso independe de culpa, ou seja, é fundado na teoria objetiva. Entretanto, esta pessoa jurídica pode, por meio de uma ação regressiva, reaver aquilo que ela tiver pago, se por parte do agente houver culpa ou dolo. Então, com relação ao regresso, utiliza-se a chamada teoria subjetiva. Beleza, gente? Tudo que você já estudou lá no direito administrativo. E aí, o último ponto aqui da nossa aula, que eu não vou fazer o pit stop não, é rapidinho para a gente acabar, trata do domicílio da pessoa jurídica, o local onde a pessoa jurídica responde pelas suas obrigações. Olha só o artigo 75 aqui. A União, o domicílio dela é o DF, Distrito Federal, não é Brasília, é o Distrito Federal. Os estados e territórios possuem como domicílio as respectivas capitais, tá? E o município possui como domicílio o local onde funcionar a sede da administração municipal. Cuidado! Eu já vi em prova dizendo que o domicílio do município é a sua capital. Está errado, o município não tem capital, tá? Cuidado com isso. E as demais pessoas jurídicas, o domicílio vai ser onde funcionar as respectivas diretorias e administrações ou onde o estatuto eleger o domicílio especial, né? O ato constitutivo, de uma forma geral, eleger o domicílio especial. Então, anota aqui, ó, que as demais pessoas jurídicas, em primeiro lugar, elas podem eleger o seu domicílio. Se não tiver nada no seu ato constitutivo, aí o domicílio vai ser onde funcionar a respectiva diretoria e administração. O parágrafo 1º diz que a pessoa jurídica também pode ter vários domicílios, ou seja, existe aqui a pluralidade domiciliar, tá? Show de bola. E o parágrafo 2º fala da pessoa jurídica que tem sede no estrangeiro. Se ela tem uma sede no estrangeiro e uma filial no Brasil, óbvio que o domicílio no Brasil vai ser o lugar, né, que esta filial estiver situada. Tranquilo, gente?
Então, perceba que isso aqui volta e meia cai em prova. É possível também a pluralidade domiciliar aqui na pessoa jurídica, tá? A pessoa jurídica que tem sede no estrangeiro e filial no Brasil, o domicílio vai ser o local da filial do Brasil. E as demais pessoas jurídicas vão escolher o domicílio no seu ato constitutivo. Não havendo essa escolha, o domicílio será onde funcionar a respectiva diretoria e administração. Coloquei um esqueminha aqui para você, ó, poder reestudar o assunto com calma quando chegar mais perto da sua prova, tá? E aí, finalizamos a parte teórica da nossa aula. Gente, existem diversos exercícios aqui na nossa lista para você. Não fique sem fazer. Num período aí de no máximo uma semana, pega para fazer esses exercícios. Não deixa passar mais de uma semana, senão você não vai conseguir fixar direito o assunto. Tá bom? Nossa aulinha termina por aqui. Um forte abraço. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Daqui a pouco tem mais. Vamos ter diversas outras aulas ainda ao longo desse nosso curso. Gente, um abraço. Tchau, tchau.